Boa noite. O convidado do Roda de Entrevista de hoje é o governador José Hélito, que acaba de assumir o cargo após a saída de Marconi Perillo para se candidatar a uma vaga no Senado. Governador, daqui até as eleições são apenas 6 meses de governo. É um tempo suficiente para o senhor se tornar conhecido e vencer as eleições? Daqui a pouquinho o senhor responde para a gente. Fique ligado, você aí de casa, que está começando o Roda de Entrevista. Está no ar o Roda de Entrevista, o seu programa semanal. Hoje o nosso convidado especial é o governador José Hélito, que assumiu o cargo no último sábado e é pré-candidato à reeleição. Eleições 2018, cenário regional e nacional e os projetos do governador para Goiás são os assuntos da conversa de hoje. Comigo na bancada, Marcelo Heleno, colunista político do jornal Diário Central. Boa noite, Marcelo. Um prazer você de volta aqui com a gente. Boa noite, Enzo. Obrigado pelo convite. Espero que seja mais um espaço bom de debate para a gente entender melhor as coisas de Goiás. Com certeza será. E Cid Ramos, nosso colega aqui de TBC. Cid, pela primeira vez estamos juntos aqui na bancada. Um prazer ter você. Boa noite, Enzo. Boa noite para todo mundo de casa. Boa noite, governador. E espero que esse espaço sirva para que as pessoas possam começar a conhecer o governador de Goiás desde domingo passado. Pois bem, e você, telespectador, pode fazer sua pergunta pelo WhatsApp. O número é esse que você está vendo aí, 99673-4567. Lembrando também que o Roda de Entrevista desta noite, como todas as noites, é transmitido em rede com as rádios Brasil Central AM e FM e hoje também pelo Facebook da TV Brasil Central e das rádios Brasil Central AM e FM. Governador, finalmente dando a palavra para o senhor. A pergunta inicial era, só tem 6 meses até as eleições para se tornar mais conhecido, reverter o quadro. Pesquisa divulgada ontem, o senhor já tem ciência dela, pelo CEPS, mostra, nós vamos conversar sobre essa pesquisa com mais tempo, Ronaldo Caiado com 39,7% na estimulada, o senhor com 6,7% e Daniel Vilela com 6,2%. É tempo suficiente para o senhor reverter o que essa fotografia aqui mostra? Bom, boa noite, Enzo, boa noite ao Marcelo, boa noite ao Cid, boa noite a todos os telespectadores da nova TBC, este veículo de comunicação que se aperfeiçoa, moderniza, levando um conteúdo de qualidade a todo cidadão goiano no raio de abrangência do sinal desta importante emissora. Olha, penso primeiro que 9 meses daqui até 31 de dezembro de 2018 é um tempo que a legislação assim determina e nós estaremos focados nas questões relacionadas à governança. O meu objetivo não é discutir as eleições propriamente dita no que diz respeito às ações governamentais, mas sim atender às demandas da sociedade, do cidadão, não ignorando, Enzo, que todas as ações que são realizadas pelo governo do Estado nos mais variáveis níveis de atuação, seja na segurança, seja na educação, na área de saúde, na mobilidade urbana, tem impacto na formação de convicção do cidadão acerca daquele governo e, portanto, tem impacto no momento decisório do cidadão. Portanto, eu não faço aqui nessa missão que me é estabelecida por força legal e pela outorga do mandato que me foi conferido em 2014 na condição de vice-governador do Estado, de buscar medir ou atuar em função de projeto eleitoral, mas sim em função de um planejamento de ações específicas para que Goiás continue a se modernizar, interagir com todas as forças sociais, buscando todo um processo de desenvolvimento social. É exagero dizer que o principal marketing que o senhor pretende alcançar, então, é fazer o governo funcionar bem na virada. Aí quando o senhor assume o governo e faz mudança em 13 áreas, mexendo peças, talvez buscando a motivação maior dessas peças para atingir esse objetivo? É acertado destacar que o que eu busco é a eficiência da máquina administrativa. Nós temos um portfólio de ações lideradas pelo governador Marconi que transformou o estado de Goiás, que buscou modernizar, avançar em políticas públicas importantes no campo social, no campo do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento industrial e comercial do estado. O momento agora é de consolidação dessas conquistas. Penso que o cidadão goiano não quer perder as conquistas no campo social, por exemplo, programas referenciais para o Brasil, como Bolsa Universitária, Renda Cidadã, Jovem Cidadão,
programas que tiveram uma repercussão gigantesca em todo o país. Então é momento de consolidar, mas também de avançar. Um exemplo disso é a modernização que nós estamos fazendo na plataforma de programas sociais. Nas próximas semanas, ou nessa ou na próxima semana, eu já devo estar iniciando o novo Jovem Cidadão, que terá como foco a inclusão de pessoas que tiveram algum tipo de deficiência física ou necessidades especiais, dando a ele oportunidade de ingressar também no mercado de trabalho. E aí é uma referência clara à possibilidade de avançar em políticas públicas inclusivas, respeitando a todos, quebrando preconceitos, quebrando discriminações, dando oportunidade a todos, o que destaquei com muita ênfase no discurso de posse. Quero ajudar a construir um governo que dê oportunidade a todos, onde quer que tenham nascido, em que classe social tenham nascido. Governador, para fazer uma comparação da situação do Brasil com um doente que passou por uma situação muito ruim, eu diria que nós estamos saindo, a economia do país está saindo da UTI. Isso requer dizer que qualquer solavanco pode devolver esse paciente para a UTI. O grande marco do governador Marconi Perillo, que transferiu o cargo para o senhor do ano passado, foi que, na hora da crise, o Marconi soube se virar e não deixar que Goiás caísse na mesma situação de outros estados que a gente já acompanha há muito tempo. O senhor aprendeu muito com ele? O senhor está preparado para se virar, se for o caso? Sem dúvida. E é bom destacar que o governador não teve que se virar na crise, ele teve a capacidade de, conjuntamente com todos nós, ao final de 2014, fazer uma análise de cenário e iniciar um processo de preparação para a crise que viria a se acentuar no Brasil. Quando nós fizemos a reforma administrativa, na transição do governo do primeiro governo para o segundo governo, enxugando a máquina administrativa para 10 secretarias, muitos criticaram essa questão, inclusive sobre o aspecto de eficiência das ações finalísticas nas diversas áreas da administração pública. Todavia, o governador e eu, ao tomarmos a decisão conjunta de realizar aquelas medidas, nós já estávamos nos preparando para um cenário que viria se confirmar meses mais tarde com o maior cenário de crise observado no país ao longo das últimas décadas. Portanto, é uma ação preventiva que foi feita com um olhar na saúde financeira. E é justamente por isso que eu tenho destacado muito que a prioridade número 1 deste governo é manter o equilíbrio das contas, manter a saúde financeira do Estado, mesmo porque, sem uma saúde financeira adequada, nós não temos condição de realizar outras políticas públicas em qualquer que sejam as áreas de administração, porque você precisa ter uma condição de pagamento em dia dos servidores, de fornecedores, daqueles que são contratados com serviço público, para que os serviços possam chegar de maneira eficiente à população. Portanto, é uma ação que nós estamos analisando, atuando com muito cuidado, com muita prudência, com muita correção, para que Goiás continue a seguir na trilha das suas obrigações sendo honradas a tempo e a modo. Governador Zérito, o senhor falou agora há pouco que vai lançar um programa assistencial para jovens deficientes. Isso seria uma maneira de o senhor dar a sua marca, a sua identidade, sem se dissociar do Tempo Novo? Eu disse que nós vamos inaugurar um novo Tempo Novo em Goiás, cuja prioridade número 1 seja o ser humano, dando a ele oportunidades. Fiz a referência agora à modernização de plataformas sociais, como o Jovem Cidadão, para ilustrar que é possível modernizar, é possível avançar do ponto de partida que chegamos. Goiás quer avançar, andar para frente, ver as suas diversas agendas de desenvolvimento serem feitas e realizadas com olhar para o futuro, com olhar para amanhã, fazer com que esse Estado se insira em definitivo na economia do século XXI, na economia do saber e do conhecimento, em práticas que garantam transparência à sociedade das ações públicas, que garantam princípios e valores atinentes à ética, às condutas dos governantes. Portanto, tem um conjunto de portfólio que nós estamos buscando estabelecer como conceitos, princípios e valores dessa gestão. E com isso, a modernização de diversas plataformas de serviços ofertados à população e também de ações que possam fazer com que centenas, milhares de pessoas possam ter o direito de sonhar com um futuro melhor. Esse é o nosso desafio, mesmo porque a minha origem impõe que eu atue dessa forma. 20 anos atrás, Marconi Perillo foi o agente do principal símbolo do Tempo Novo. Qual é o papel dele agora no novo Tempo Novo que o senhor propõe? Ele talvez hoje seja um dos maiores líderes nacionais que nós estamos vivenciando nos dias atuais. É um homem que tem, na sua trajetória, a execução de 4 mandatos de governador extremamente bem-sucedidos, governos muito bem avaliados sobre todos os aspectos, que dão a ele a credencial
para liderar não só no âmbito do Estado de Goiás, mas próprias políticas no âmbito nacional para construir uma agenda que possa garantir com que o Brasil possa retomar o processo de desenvolvimento econômico que foi iniciado, como destacado aqui pelo Cid na sua intervenção inicial. Agora, é claro que o protagonismo político dele, principalmente no campo da nossa base de sustentação, ele haverá de fazer uma condução política da nossa base. Evidentemente, as decisões governamentais eu as tomarei dentro daquilo que entendo que é correto, necessário, sabendo ouvir a todos, inclusive ao governador Marconi. Do ponto de vista administrativo, político também, qual é a grande diferença do senhor para o ex-governador Marconi? Não, nós temos muitas identidades, mesmo porque conduzimos em conjunto o governo do Estado de 2011 até os dias atuais. Fizemos uma transição absolutamente saudável, ele com a compreensão da grandeza que envolve os interesses do Estado, buscamos fazer uma transição no que diz respeito a pessoal. Agora há pouco o Marcelo Heleno falava, nós trocamos 15 auxiliares, demos posse para eles, né, no último dia de domingo, justamente dentro de um conceito de que é preciso avançar em políticas públicas, renovar os quadros da administração. Se o senhor analisar com muita clareza, nomes técnicos, nomes jovens, mulheres que vêm para a alta administração pública de modo a contribuir com um novo momento. É preciso virarmos uma página da história de Goiás e do Brasil, ao meu sentir, inaugurarmos e darmos oportunidade também à nova geração de apresentar seus valores, apresentar suas ideias, e esse é um processo de transição que nós estamos fazendo de maneira muito madura. É claro que eu tenho uma visão específica em relação a alguns temas, que em alguns momentos tem um viés distinto daquilo que é pensado, daquilo que é defendido pelo governador Marconi. Eu acho que nós temos uma série de questões que já discutimos internamente, desde a condução de políticas públicas no que diz respeito à gestão de unidades educacionais, no que diz respeito a modelos de governanças que são realizados, a formatação de acompanhamentos de processos orçamentários do Estado, mas claro que é um complexo de ações que a cada tempo, circunstâncias e modo, nós vamos avançando e construindo. O mais importante é que o governador Marconi e eu, enquanto estivemos em conjunto na liderança do governo, nós tivemos sempre a capacidade de dialogar. Ora, ele me convencia de suas posições, ora eu convencia a ele das minhas posições, e nós buscávamos sempre o consenso com a capacidade de ambos de ouvir, de entender, de interpretar o momento para garantir uma tomada de decisão adequada. O senhor falou gestão educacional, por exemplo, OS na educação, qual que é a sua posição? Acho que esse tema é um tema delicado, que nós temos que construir uma solução. Eu vejo o modelo americano das escolas charters, que tem uma referência interessante nos Estados Unidos. Evidentemente, você não replica o modelo na realidade americana para a realidade brasileira, mas você tem também algumas outras experiências que podem conduzir a educação. Entendo que essa é um desafio talvez mais importante que nós temos hoje. Por quê? Outro dia eu conversava com a professora Raquel, ex-secretária de Estado de Educação. Ela destacava uma seguinte figura de linguagem, que se nós entrássemos na máquina do tempo agora e voltássemos 200 anos atrás, numa sala de aula, nós teríamos basicamente o mesmo modelo pedagógico em aplicação. O professor à frente dos alunos ministrando a sua aula, os seus conhecimentos e transmitindo esses conhecimentos. É preciso modernizar desde a gestão, no caso do Estado, das unidades, do espaço físico, da infraestrutura das escolas, até a modernização das ferramentas de ensino e de aprendizado, tanto do ponto de vista da pedagogia de ensino que é ministrada pelos professores, quanto da capacidade de aprendizado dos alunos. E para isso, talvez ferramentas como a que nós vamos iniciar dentro deste período agora de 9 meses, sejam elementos importantes. Nós estamos ultimando estudos junto à Secretaria de Estado de Educação para lançarmos muito em breve, e a TBC terá um papel fundamental nesta agenda, uma agenda de modernização na transmissão do saber. Nós vamos fazer toda uma estrutura para a preparação para o Enem dos estudantes goianos aptos a tanto, através de diversas plataformas digitais.
Recentemente nós tivemos uma reunião técnica tratando do assunto. A direção da TBC, pela liderança do presidente João Bosco, já está ultimando os acertos e muito em breve a TBC será um instrumento de transmissão de saber, de conhecimento, inclusive, de educação. O secretário interino, o Marcos das Neves, esteve aqui hoje, né, conversou com o presidente da ABC, João Bosco Bittencourt, justamente buscando encaminhar essa parceria TBC-SEDUC. Justamente, é uma das agendas que nós vamos trabalhar com muita ênfase e com muito foco. Então eu acho que talvez o que nós precisamos ter em mente é a quebra de preconceitos. Eventualmente pode não ser OS, eventualmente pode ser também, mas nós temos que ter a capacidade de compreender. O que me deixou muito triste em alguns momentos, onde esse tema era discutido, é que no seio, no celeiro do bom debate, nós tivemos uma expressão de preconceitos e de intolerância gigantesca em relação ao tema, que é justamente na academia, nas universidades. As universidades que têm o papel clássico de debater os grandes temas, de apresentar as teses, as antíteses, para dali você construir uma síntese, evidentemente não tiveram a capacidade de avançar na discussão. Que eu acho que, evidentemente, hoje nós temos talvez a condição e o ambiente adequado para essa discussão. Governador, uma queixa muito recorrente de quem assume a posição que está assumindo agora, que o senhor está assumindo agora, de um vice-governador que, embora o senhor tenha assumido o governo 26 vezes ao longo desses 8 anos de mandato do governador Marconi, o vice-governador sempre se queixa o seguinte: olha, eu peguei um governo engessado, o orçamento já estava todo definido, estava tudo direcionado, eu não pude fazer muita coisa. A pergunta é, o senhor teve tempo de discutir, o senhor teve liberdade para participar da confecção desse orçamento que o senhor vai dirigir durante 9 meses, ou o senhor tem pouco conhecimento? Qual é a situação do senhor hoje em relação àquilo que o Estado de Goiás terá daqui até dezembro? Bom, uma coisa eu posso afirmar, essa desculpa não caberá a mim mesmo, porque eu ajudei a construir todo o orçamento que foi aprovado, proposto à Assembleia, aprovado pela Assembleia em execução em 2018. Se você se recordar, eu tive, naquele momento, o papel justamente de fazer a apresentação da proposta orçamentária que foi encaminhada à Assembleia. E nós mudamos ali, e aí a referência que eu fiz em relação a conceitos de visões de governança, quando foi pela primeira vez nós trabalhamos com um orçamento com bases real em arrecadação, um orçamento extremamente enxuto que nós encaminhamos à Assembleia como modelo e paradigma de orçamentos que são trabalhados, por exemplo, na Comunidade Europeia, que atua e trabalha com orçamentos reais. Encaminhamos o orçamento para a Assembleia, que prevê arrecadação na ordem de 24 bilhões de reais e as despesas correspondentes a esse orçamento. Então são ações importantes que me dá a inteira ciência de todo o cenário econômico porque atravessa o estado de Goiás. Marcelo, o senhor vai ter vamos dinheiro? para o intervalo, aí eu abro o próximo bloco com você. Aí eu vou fazer 2. Só por causa disso eu deixo você fazer 2, tá bom? Bom, então, roda de entrevista que hoje recebe o governador José Hélio. Ele está falando, né, nesses seus primeiros dias de governo como governador, não mais como vice, mas como governador de fato e de direito, né, governador, do que pretende fazer, processo eleitoral, conjuntura nacional e etc. No próximo bloco, nós voltamos com as perguntas do Marcelo e também do WhatsApp. Já tem telespectador fazendo perguntas. Voltamos em instantes.